Olá pessoal, iremos agora iniciar a nossa apresentação falando sobre o judaísmo. O grupo é composto por Amanda Cassiano, Bruno Cassiano, Emanuele Palhares, Giovana, Isadora Vasconcelos, Lucas Helmer, Mirelle Oliveira, Rony Luiz e Thalita Carvalho. Vou começar falando do judaísmo e sua origem. O judaísmo é uma das filosofias mais antigas e é uma das 3 principais religiões que pregam o monoteísmo no mundo. O monoteísmo é uma doutrina religiosa que defende a existência de uma única divindade. No caso do judaísmo, acreditam em um Deus único, o supremo criador do universo e responsável por influenciar a vida em sociedade. Originou-se por volta do século XVIII a.C. e se desenvolveu com a civilização hebraica com os conhecimentos de Moisés, Davi e Salomão, sendo que esses 2 últimos foram os reis que constituíram o primeiro templo em Jerusalém. Contam com o menor número de adeptos, com aproximadamente 15 milhões de seguidores, segundo o informe anual do Instituto de Política do Povo Judeu. Se não fosse o Holocausto, o número de adeptos passaria de 20 milhões. A maior parte dos judeus se encontram em Israel e Estados Unidos, mas há comunidades existentes em outras partes do mundo. Nesse quesito, a França lidera, pois tem a maior comunidade na Europa. Os seguidores acreditam que todo judeu possui um pacto eterno com Deus e que são descendentes diretos dos primeiros judeus, Abraão, Isaque e Jacó. Eles consideram-se um povo escolhido por Deus e membros da tribo Judá. Irei falar agora a respeito das crenças do judaísmo. Os judeus cultuam um único Deus chamado Haver ou Jeová. Para o judaísmo, Deus é um ser onipresente, onipotente e onisciente, que se comunica com seu povo através de profetas e que criou e influencia todo o universo. O símbolo sagrado do judaísmo é o menorá, candelabro com 7 braços. Seu livro sagrado é a Torá, também conhecida como o Pentateuco, e se compõe em 3 pilares de fé que são representados por palavras hebraicas. Teshuvá significa se arrepender dos pecados de maneira profunda e sincera e o retorno às origens quando se comete algum erro. Tefilá significa apegar-se a Deus, ligação com Deus. Tzedakah significa integridade ou justiça. As crenças do judaísmo se diferenciam quanto às formas de ler e interpretar as leis judaicas. As tradições religiosas dentro das ramificações judaicas são: judaísmo ortodoxo, cumpre fielmente os princípios do judaísmo, rejeitando mudanças e renovações no costume e nos rituais religiosos. Judaísmo conservador, se consideram ser os 3 pilares da religião: a lei judaica, a esperança de libertação nacional e a utilização do hebraico como língua do povo, uma vertente considerada tradicional sem ser fundamentalista. Judaísmo reformista. Criticaram diretamente o Pentateuco, Torá, como passível de ser modificado de acordo com as transformações do mundo, adequando-a assim às novas atualidades. Judaísmo reconstrucionista. É o ramo mais liberal e que prega a autonomia individual, atitude positiva perante a modernidade, aceitação das críticas acadêmicas. Judaísmo humanista. Defende o judaísmo como uma experiência cultural e histórica, na qual o integrante poderá se identificar e seguir caso ache necessário. 3 ensinamentos do judaísmo. A religião judaica é uma doutrina muito sábia, e através dela iremos pautar 3 ensinamentos para o mundo atual, repassando várias lições que podem nos ajudar no decorrer do nosso dia a dia, e as atitudes que devemos tomar referente aos ensinamentos que ela nos proporciona. Uma delas é a questão da vida financeira. Os pais judaicos educam seus filhos já na infância, para se tornarem empreendedores em que a eles condiz fazer mais e não ter culpa. Com isso, eles retratam a importância da disciplina em todas as áreas de nosso cotidiano, seguida por um propósito financeiro. A atualidade juvenil, principalmente, tem que ter o hábito organizativo, para quando acontecer tais problemas durante o cotidiano, eles possam enfrentá-los e resolvê-los, sem maiores frustrações, pois os jovens de hoje são bastante inseguros. Assim, eles também retratam a importância de pensar antes do agir, em que todos deveriam adotar essa prática
em seus momentos de conflitos. Agimos em maior parte das soluções com o sentimento de raiva e deixamos o nervosismo tomar conta do nosso controle. Esse ensinamento de refletir é passado para eles de geração em geração, em que precisa ser atribuído em nossa atualidade de convívio e à prática individual, para que haja um bem comum. Nessa nova era, a tecnologia trouxe muitos fatores positivos. Entretanto, as pessoas não conseguem ser tão determinadas e curiosas em questão aos fatos e ensinamentos, dentre outros, tornando elas inferiores às suas qualidades, pois todos devem estar preparados para o fracasso ou, de certa forma, para o sucesso. Ambos são ensinamentos imprescindíveis que são adotados juntamente à doutrina. Exclusiva para o jornal O Tempo, Sandra Strauss, formada em biotecnologia pelo Centro Tecnológico Nesher, em Israel, e professora de Cabala e meditação no Centro de Cultura Midrash, no Rio de Janeiro, veremos o que o judaísmo pode nos ensinar perante essa situação complicada na qual estamos vivendo durante a pandemia. Não devemos pensar que o que está acontecendo é azar, mas sim sorte, pois nossa geração será agente de transformação dessa consciência de que existe o outro, de que não vivemos isolados. As últimas 3 letras do alfabeto hebraico, Resh, Shi e Tev, formam a palavra Resht, que significa rede, algo que não enxergamos porque nossa percepção é limitada. Usamos nosso cérebro em sua totalidade, mas nossa percepção limitada nos impede de ver que o outro faz parte da gente. Já estamos na era do compartilhamento, que presenciamos uns dos outros. Shabbat é um dia de descanso para os judeus. Será que esse momento em que estamos vivendo não seja para que haja uma pausa para nós humanos aqui no planeta? É necessário que pausemos para pensarmos antes de agir ou falar, para que tenhamos a certeza que o que falamos ou a forma como agimos vá de acordo com o que sentimos. E essa pausa que estamos vivendo pode ser compreendida como o Shabbat, devido ao afastamento social, pois não podemos manter contato direto com os demais, e essa angústia nos leva a refletir que essa pode ser a chance de o ser humano mudar a sua consciência e se tornar mais fraterno e tolerante. Devemos deixar o egoísmo, o orgulho, nosso ego e o nosso individualismo, e a sociedade precisa trazer mais consigo o amor, a fraternidade, a caridade, a compaixão e ver que nada e nem ninguém vive sozinho. Todos precisamos uns dos outros, e quando tudo isso passar, ainda restarão muitas dúvidas e incertezas, e o ser humano precisará ancorar e sustentar uma força maior no coletivo para superarmos toda essa situação. Assim diz Sandra Strauss para o jornal O Tempo. Outra lição importante sobre o judaísmo é a igualdade social, em que eles buscam se igualar junto às outras religiões, demonstrando que não há diferença entre elas. Os judaicos acreditam que todos somos capazes de buscar uma corrente justa e honesta, onde, independente do lugar que nascemos, pode-se lutar por um lugar seguro e satisfatório, em que não precisa acabar em guerra. Falando em guerra, temos o Holocausto, que foi o genocídio de judeus cometidos pelos nazistas durante a Segunda Guerra Mundial e ressaltou na morte de 6 milhões de pessoas aproximadamente. Temos muitos avanços, mas é preciso que adotemos um meio de convívio social íntegro e respeitoso nessa nova geração, para que, independente de nossas escolhas, as pessoas saibam confraternizar sem que haja uma guerra. Portanto, o judaísmo é uma religião que todos deveriam ter a curiosidade de pesquisar, pois ela nos repassa lições que podem nos oferecer conforto e conhecimento para ultrapassar os incômodos que vai nos afetar no presente e no futuro.